E aconteceu hoje a abertura da Copa do Mundo na Rússia e aqui no Brasil muita gente já se prepara para acompanhar todos os jogos, pelo menos da seleção. Se reúne com os amigos, com os familiares. Mas quais serão as regras para os trabalhadores? Bom, eu acho que a gente já conseguiu esquecer o 7-1, né? Será? Não. Ainda não? Quando pensa, o que acontece? Sempre vem aquela angústia por dentro, né? Uma dor no coração? Com certeza. A esquecer a gente não esquece, mas tem que deixar pra lá, né? A gente não pode ficar pensando nesse 7-1. Acredito que o Brasil agora tem que colocar a cabeça no lugar e pensar na Copa de agora, não na que passou. Eu acho que o time agora tem condições de ser campeão e vai ser campeão, na minha opinião. O Tite está fazendo um bom trabalho. Eu acredito que dessa vez a gente leva a taça. Já deu para esquecer o 7-1? Já, eu não fiquei ligado muito nisso não. Quando lembra, não dá aquela dor no coração? Tranquilo. Passou. Porque a gente vive numa situação tão difícil, se for ficar ligado em futebol, né, você pode ver. Que a gente vê para as ruas aí, o povo não tá aquela euforia. Nos carros você não vê bandeirinha, são muito poucos. Então acho que o povo está acordando, se preocupando com outras coisas do que só futebol. Bom, eu acho que a gente já esqueceu o 7-1 contra a Alemanha, né? O Neymar já se recuperou. A seleção já está na Rússia. As ruas estão decoradas. Enfim, é clima de Copa do Mundo. Mas você, trabalhador brasileiro, vai conseguir torcer para o Brasil? Lembrando que os 3 primeiros jogos, o primeiro cai no domingo, 3 horas da tarde. Daí tranquilo, né? O segundo numa sexta-feira, às 9 horas da manhã. E o terceiro numa quarta, às 3 horas da tarde. O seu patrão vai te liberar? Eu só converso com o patrão para me saber. Não sei se vai liberar para a gente assistir, né? Mas acho que sim, vai liberar. E depois, você sabe como vai fazer? Vai compensar essas horas? Melhor compensar as horas. Mas quer torcer? Quero. Ficar trabalhando não dá. Tem que trabalhar de todo jeito, né? Mas fazer o quê? Mas quer parar pro jogo? Tem que parar um pouquinho. Mas qualquer coisa, leva o celularzinho de lado e dá aquela básica e dá uma olhadinha de vez em quando. Você já está prevendo aqui, se o patrão não liberar, o que você vai fazer? O que você vai fazer se o patrão não liberar? Tem que levar o celularzinho para dar uma olhadinha de vez em quando. Puxa lá e dá uma olhadinha. Tô querendo sim de assistir, né? Mas vamos ver. Daqui pra lá ainda tem muitos dias. Tem que esperar o patrão liberar ou não? Com certeza. Você acha que ele vai liberar? Eu acho que sim. Tá torcendo para ele liberar? Vamos ver, né? Não, a gente vai continuar trabalhando firme e forte, a todo vapor, e convidar aí o pessoal também para assistir junto conosco aqui na loja também os jogos da seleção. Se você é funcionário, eu também sou e também estou com dúvidas. Vamos falar então com um advogado. Mas eu acredito que o bom senso é sempre o melhor caminho, hein? Exatamente. Tem que haver o bom senso entre empregador e empregado. Mas antes disso, é importante deixar claro que os dias de Copa do Mundo, de jogos da Copa do Mundo, não é feriado. O bom senso do empregado ele deve prevalecer quando a especificidade do produto ele não pode ser interrompida. Ele, sob pena de perder toda a produção, todo o material que já foi feito. Há outros ramos de atividade também que existem contratos com órgãos públicos, por exemplo, que também eles têm que funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano. É o caso dessas grandes redes de postos de combustíveis de rodovia, que em caso de fechamento em algum dia, a multa é pesadíssima. Há também outras empresas, outros comércios que não podem parar por força de lei. O exemplo mais clássico seriam os hospitais. Então, essa parte seria o bom senso do empregado. Por outro lado, o empregador também deve ter o bom senso. Quando ele conseguir adiar, produzir em outros dias da semana, aí sim ele tem que usar o bom senso em liberar os seus empregados para assistir o maior evento esportivo do mundo que todo mundo quer assistir. Quando dá para parar daí o comércio, a melhor coisa, o que é? Não, aí o empregador, em acordo com o empregado, ele pode pactuar isso. O que nós vemos na prática é meio período. Quando o jogo do Brasil ocorrerá no período da manhã,
é liberado o funcionário na manhã e à tarde, consequentemente, no período da tarde. Então, trabalharia meio período em cada dia de jogo. Bom, e daí, o que fazer com essas horas? Compensa, banco de horas, qual a sua sugestão? Então, o empregador também, com certeza, não vai querer ficar no prejuízo, dar esse período para o empregado. Então, a nossa sugestão é a realização do acordo de compensação de horas ou o banco de horas. Qual que é a diferença entre os dois? É só com relação ao tempo. O acordo de compensação de horas, ele pode ser feito mensalmente. Um exemplo que a gente tem prático, que a maioria das indústrias fazem, é o trabalho 1 hora a mais de segunda a quinta, para não trabalhar o sábado. Isso é um exemplo típico de acordo de compensação de horas. Então, ele tem que ser feito no máximo dentro do mês. Agora, o banco de horas, ele pode ser feito semestralmente, ou seja, esse fechamento, esse pagamento da conta pode ser feito semestralmente ou anualmente. A diferença é, feito semestralmente, não há necessidade da intervenção do sindicato. Pode ser feito somente entre empresa e empregado. Contudo, caso o empregador queira fazer uma compensação anual, aí sim ele dependerá de uma anuência, de uma assinatura do sindicato da sua categoria. Para quem é amante do futebol, vai pensar, vou faltar no dia sem me justificar. Isso dá demissão por justa causa. A falta injustificada, ela é uma das hipóteses de justa causa. Porém, uma única falta injustificada, ela não acarreta numa dispensa por justa causa, mas sim uma advertência ou até mesmo uma suspensão para o empregado, que ele vai ter os seus prejuízos financeiros com isso também.